Olá, você está no melhor canal do universo, Abelhas do Bioma Caatinga. Perguntas e respostas do ABC, o número 52. Olha, e foi uma pergunta, eu estava fazendo, inclusive na sexta-feira, dia 1º, eu fazia uma palestra para um grupo de criadores de abelhas. Tem apicultores, tem outros criadores de outros animais. Criadores de capim novilho, foi na cidade de Parnamirim. É um dos municípios do Sertão Central. É o município, segundo relato de nativos de lá, tem a maior quantidade de vegetação de caatinga preservada. E o que eu quero dizer preservada? Que não está, nem é secundária, não é capoeira e nem é tocada. Ou seja, ela mantém-se lá firme e forte. É muito interessante isso. É um município que pega-se com o município de Oricuri, Granito, Salgueiro, Serrita. Esses municípios todos fazem divisa com o município lá de... Tem a parte cortada pela bacia do rio, pelo rio Brígida, a bacia do Brígida. E eu fazia essa palestra, eu dizia para eles, eu até peguei algumas, quem for aos vídeos, vão ver contra a questão, plantas exóticas, serve para as abelhas? Serve. Serve, mas você não pode ficar esperando, onde você vem estar, em qualquer parte do mundo, dependendo até onde esse vídeo vai chegar. Se você tem, na verdade, abelhas, você não tem que ficar contando com plantas exóticas. A primeira coisa que você tem que olhar é a chamada, na verdade, paisagem florística. Ou seja, as plantas do seu local que você está querendo saber. Mas é um local que está desmatado. Mas faz um estudo, faz um levantamento que você encontra. Aí você tem que plantar. Pode plantar planta exótica. Eu mostrei lá só plantas exóticas, não nenhuma daqui, sequer da América do Sul. Só tinha uma da América Central mais próxima, as demais todas asiáticas, que as abelhas visitam. Então, o primeiro ponto é esse. Bom, e tem estudos, inclusive das universidades, institutos federais, etc., tem estudos sobre a origem do pólen, do mel, através dessa origem, através do pólen. Uma outra pergunta foi, inclusive também foi, eu pontuei, na reprodução, você disse que só faz com disco de cria, isso não fica ruim, não. Eu faço isso direto, já mostrei isso. Inclusive, no ano 2018, com a abelha eu fiz 16, claro, eu só utilizei as crias. Teve um momento que eu peguei 5 discos de crias, foram 5 caixas novas, pegando as chamadas campeiras, abelha adulta, de outras colônias. E eu tive bom resultado. Então, no total, eu fiz 16. Foi a máxima que eu fiz com uma única abelha. Também não vou para... E falo como foi a técnica. Mostrei e mostro. Então, usando uma coisa bem básica. Tá? Quanto à alimentação, muita gente pergunta, mas a alimentação calórica? Gente, a alimentação calórica, eles falam, tem esse conceito, essas pessoas nem sabem, é o mel. Porque a abelha adulta, com exceção da rainha, ela só come mel. Ela não come pólen. O pólen, quando ela consumir, em tese, é para produzir a geleia real. É assim que funciona. A abelha que come geleia real, ou outro material em tese, na verdade as abelhas não produtoras de mel comem pólen. A abelha, vamos pensar, uma abelha social, uma abelha solitária, ela come pólen. No caso das vespas, não come, só come o mel, o néctar. Tá? Então essa alimentação calórica, quando não tem, ninguém tira mel da própria abelha para doar para outras abelhas. Eu não vejo ninguém fazendo isso, criadores de abelha, meliponicultores. O mais indicado é o mel de ápice, que ainda não fica tão caro. Mas se tem uma criação grande, o indicado mesmo é a garapa de açúcar. Quantos açúcares são industrializados, todos eles têm resíduos. Isso tem que ficar bem claro. O pólen aí fica uma questão interessante. Seria importante pegar pólen de abelhas do gênero Escapotrigona, por exemplo, e das trigona. Trigona, um exemplo bom seria o arapuá. Mas ninguém cria essas abelhas, quer dizer, cria as Escapotrigona, mas arapuá ninguém cria. Seria interessante para alimentar as abelhas, também uma carência de pólen. O pólen das aves. Esse perguntar, que aí é o alimento proteico. O pólen das aves tem um porém, as aves visitam tudo, pode ser um tipo de pólen que não seja interessante para determinado tipo de abelha. Inclusive, também eu acabei falando na palestra, foi sobre a vedação das caixas. Ele não pode comparar, tem sido comentado, comparado muito, isso é erro. Isso é um erro bem grosseiro. Não dá para comparar abelhas do gênero Apis com abelhas de outros gêneros. Não dá. Porque elas são diferentes em muitas coisas.
Nesse caso, as aves elas não vão propilizar. Se que elas usam resina, em tese, não usam. E não usa cera para fechar, vedar um espaço aberto. Vamos pensar o oco, elas estão. Inclusive, as aves tem outra questão interessante. Elas se arranjam debaixo de espaço vazio do substrato, uma moita, por exemplo. Uma moita, se não souber o que é moita, é uma ramagem, galhos. E ali elas fazem os favos. Ela tem essa facilidade. Diferente das nossas abelhas, que elas ou constroem a sua própria estrutura, que é o caso do arapuá e da jataí acriana. Acho que tem uma ou outra. Elas dependem de um espaço pronto para poder arranjar um cupim, um buraco no chão, não sei, um oco de uma árvore. É assim que funciona. E outra pergunta para fechar é a questão vespa. As pessoas confundem, tem o ichuí, boca torta, cafifim, isso é vespa. Elas só produzem mel, elas até produzem mel. Tem até uma música do disco 14 Bis, um grupo de folk, country folk, mais ou menos, mineiro, de Belo Horizonte, foi formado pelo Flávio Vitorino, os irmãos, e Cláudio Vitorino, que lá na década de 1970, tem um disco chamado, acho que é Além Paraíso, foge a memória, mas tem um disco, Linda Juventude. E nesse disco, na música, é cantado, na versão poética dos autores, que é o Flávio Vitorino e outros, vespa fabricando mel. E sim, as vespas, mas não são todas. A maioria das vespas são carnívoras. Mas tem diferença. E uma coisa interessante, que as abelhas eusociais, as abelhas que formam colônia, do gênero Apis, sim, elas têm ferrões funcionais. Agora as demais abelhas, não têm ferrões, mas é órgão vestigial. Órgãos vestigiais, se comparar a todas. No caso, não, as vespas todas elas têm ferrões, esses ferrões elas têm veneno, e quando elas ferrou, elas não perdem, elas não têm uma glândula veneno que venha perder, como o caso das apis. Elas continuam ferroando, ferram 1, 2, 3, muitas vezes. Então fica atento a isso. Por quê? Porque apareceu a tal do mel de inju mais valorizado, e quando você for tirar uma vespa, cuidado, porque ela pode ferroar, e essas ferroadas elas são mais dolorosas, e parece que o veneno é mais potente do que o veneno de apis. Claro, depende da pessoa. Cada pessoa tem alergia a um tipo de veneno. Então foi isso. Mais uma vez agradecer você que chegou até aqui. E mais uma vez também pedir para você assinar o nosso canal, compartilhar esse vídeo, tocar o sininho, sempre assistir os nossos vídeos até o final e visitar o nosso canal, porque nós temos mais de 2.600 vídeos. Esses vídeos, sim, eles podem se encaixar alguma coisa para vocês que estão iniciando a criação. E aqui esse quadro tem como objetivo só relatar os comentários, as perguntas de vocês. Grato a todos, até o nosso próximo encontro.